Olá, a paz do Senhor Jesus, meus queridos irmãos e minhas queridas irmãs. Que alegria estarmos juntos mais uma vez para meditarmos na preciosa Palavra de Deus. Hoje chegamos ao último devocional relacionado à lição de número 7, quando o Espírito sopra em Éfeso. E o texto de hoje funciona também como uma ponte para aquilo que começaremos a estudar na segunda-feira. Durante esses últimos dias, vimos o Espírito Santo agindo poderosamente na cidade de Éfeso. Vimos vidas sendo alcançadas, pessoas abandonando antigas práticas, a palavra crescendo e prevalecendo. Mas hoje veremos que quando o Evangelho transforma verdadeiramente as pessoas, essa transformação não fica restrita ao interior do coração. Ela começa a aparecer nas escolhas, nos hábitos, nos relacionamentos e até na sociedade. O nosso tema é: o Evangelho transforma estruturas sociais. E antes de darmos continuidade, se estes devocionais têm ajudado você a compreender melhor a Palavra de Deus e a nossa Escola Bíblica Dominical, inscreva-se no canal, meus irmãos. Deixa aí para mim o seu joinha. Escreva nos comentários aquilo que Deus tem falado ao seu coração e compartilhe este vídeo com alguém. Assim juntos, continuamos espalhando a Palavra do Senhor. Oremos. Senhor nosso Deus e nosso Pai, nós te agradecemos por mais esta oportunidade de meditarmos na Tua Palavra. Abre o nosso entendimento, fala ao nosso coração e permite que aquilo que aprendemos hoje produza transformação verdadeira em nossa vida. Que o Teu Espírito Santo nos ensine e que Cristo seja glorificado em nós. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Glórias a Deus. Meus irmãos, ontem nós estudamos em Joel, capítulo 2, versículo 28 e 29, com o tema: o derramamento do Espírito alcança todas as gerações. Aprendemos que a promessa de Deus não estava limitada a uma faixa etária ou posição social. Joel falou de filhos e filhas, jovens e velhos, servos e servas. E vimos uma verdade maravilhosa. O Espírito Santo não pertence a uma geração. Deus deseja alcançar crianças, adolescentes, jovens, adultos e idosos. Uma geração deve abençoar a outra, transmitindo a fé e deixando como herança o conhecimento de Deus. Hoje voltamos para Éfeso e vamos descobrir o que acontece quando muitas pessoas de uma determinada cidade começam realmente a mudar de vida. Vamos ler a palavra do nosso Deus no livro de Atos, capítulo 19, versículo 23 ao 26. Diz assim a palavra do Senhor: E naquele mesmo tempo houve um não tão pequeno alvoroço acerca do caminho, porque um certo ourives de prata, por nome Demétrio, que fazia de prata nichos de Diana, dava não pouco lucro aos artífices, aos quais, havendo-os ajuntado com os oficiais de obras semelhantes, disse: Senhores, vós bem sabeis que deste ofício temos a nossa prosperidade. E bem vedes e ouvides que não só em Éfeso, mas em até quase toda a Ásia, este Paulo tem convencido e afastado uma grande multidão, dizendo que não são deuses os que se fazem com as mãos.
Eita glória, que texto maravilhoso, meus irmãos. Observe como Lucas começa esse texto. Houve um não pequeno alvoroço acerca do caminho. O evangelho estava provocando uma reação naquela cidade. Mas para entendermos este alvoroço, precisamos lembrar o que aconteceu anteriormente. Éfeso era uma cidade profundamente marcada pela idolatria e pelas práticas religiosas pagãs. Ali estava o famoso templo de Ártemis, chamada Diana pelos romanos. Essa religião, meus queridos irmãos, movimentava também interesses econômicos. Haviam pessoas que ganhavam dinheiro produzindo pequenos objetos religiosos relacionados ao culto da deusa. Entre essas pessoas estava um homem chamado Demétrio. A Bíblia diz que ele era ourives e fabricava nichos de prata de Diana. E aqui começa algo muito interessante. Demétrio, ele reúne os trabalhadores e diz: Senhores, vós bem sabeis que deste ofício temos a nossa prosperidade. Perceba qual foi a primeira preocupação dele, queridos irmãos. Não foi, estão abandonando a nossa religião. Também não foi, precisamos defender aquilo em que acreditamos. A primeira preocupação apresentada por ele foi: deste ofício temos a nossa prosperidade. Em outras palavras, a nossa renda está sendo ameaçada. Por quê? Porque pessoas estavam ouvindo o evangelho e abandonando a idolatria. Paulo não precisou organizar uma campanha contra os comerciantes de imagem. Não precisou mandar os cristãos quebrarem estátuas. Não precisou promover uma revolta contra os artesãos. Ele fez algo muito mais poderoso. Pregou o evangelho. E o evangelho começou a mudar o coração das pessoas. Quando o coração mudou, os hábitos mudaram. Quando os hábitos mudaram, o consumo mudou. E quando o consumo mudou, aqueles que lucravam com a idolatria perceberam. Isso nos ensina algo muito importante, meus irmãos. O evangelho verdadeiro não transforma apenas aquilo em que acreditamos. Ele transforma a maneira como nós vivemos. Quando Cristo entra verdadeiramente em uma vida, alguma coisa começa a mudar. Paulo escreveu em 2 Coríntios capítulo 5, versículo 17, assim que se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Perceba que o evangelho não é simplesmente acrescentar Jesus à vida antiga, é permitir que Cristo transforme a vida. Há pessoas que querem Jesus como Salvador, mas não querem que Jesus mexa em suas escolhas. Querem Jesus no domingo, mas não querem Jesus interferindo na segunda-feira. Querem Jesus dentro da igreja, mas não querem Jesus dentro dos seus negócios. Querem Jesus na oração, mas não querem Jesus mexendo no dinheiro. Querem Jesus na Bíblia, mas não querem Jesus interferindo nos relacionamentos. Só que o evangelho, meus irmãos, ele não funciona dessa forma. Quando Cristo se torna Senhor, ele é o Senhor da vida inteira. É por isso que o evangelho começou a afetar a economia ligada à idolatria em Éfeso. Não porque os cristãos estavam tentando destruir a economia da cidade, mas porque homens e mulheres transformados pelo evangelho já não desejavam sustentar aquilo que contrariavam a sua fé. E aqui precisamos fazer uma aplicação para nós. Aquilo que professamos com os nossos lábios precisa aparecer nas nossas escolhas, meus irmãos. Se eu digo que pertenço a Cristo,
mas continuo alimentando conscientemente aquilo que desagrada a Deus, existe uma incoerência. Existe uma incoerência aqui. O apóstolo Paulo, ele disse lá em Romanos 12, 2, e não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. O Evangelho transforma a nossa maneira de pensar, e quando a nossa maneira de pensar muda, nossas decisões também começam a mudar. O crente começa a perguntar: isso agrada a Deus? Posso fazer isso mantendo a minha consciência limpa diante do Senhor? Esse ambiente fortalece a minha comunhão com Deus ou enfraquece? E essas escolhas? Essas escolhas combinam com aquilo que eu confesso crer? Isso é transformação, meus irmãos. Isso é transformação. E perceba outra coisa interessante. No texto, Demétrio diz: este Paulo tem convencido e afastado uma grande multidão. Olha o tamanho do impacto do Evangelho. Um homem que se opunha à mensagem estava reconhecendo que uma grande multidão havia sido alcançada. E ele continua, ele não para aí não. Não só em Éfeso, mas até quase toda a Ásia. Que testemunho, meu irmão! Que testemunho, minha irmã! O Evangelho estava se espalhando, a palavra estava alcançando pessoas, e aquilo que nós estudamos há poucos dias atrás estava acontecendo bem diante dos olhos deles. Lembra lá de Atos 19, 20? Assim a palavra do Senhor crescia poderosamente e prevalecia. Quando a palavra prevalece, meus queridos irmãos, o pecado ele perde espaço. A idolatria perde espaço. Velhos hábitos começam a cair. Quando a palavra prevalece, meus irmãos, aquilo que antes parecia normal começa a incomodar a consciência. Porque a luz chegou. E quando a luz chega, as trevas são reveladas. O Senhor Jesus Cristo disse no Evangelho de João 8,12: eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Agora precisamos tomar cuidado para compreender corretamente esse tema de hoje. O Evangelho transforma estruturas sociais. Isso não significa que a missão principal da igreja seja assumir o controle das estruturas políticas, econômicas ou sociais. Não. A missão central da igreja continua sendo anunciar a Cristo. Jesus diz no Evangelho de Marcos 16,15: ide por todo o mundo, pregai o Evangelho a toda criatura. A igreja transforma a sociedade, principalmente quando pessoas transformadas pelo Evangelho. Quando as pessoas são transformadas. Uma sociedade, pensa comigo, vamos refletir aqui. Uma sociedade é formada por pessoas. Famílias são formadas por pessoas, empresas são conduzidas por pessoas, comunidades são formadas por pessoas. Não é verdade? Não é assim que acontece? Pois é. Quando essas pessoas encontram verdadeiramente a Cristo, começam a carregar princípios diferentes para os lugares aonde elas vivem. Pense comigo. Pense em um homem desonesto que encontra Jesus e abandona agora a sua desonestidade. O Evangelho não mudou apenas o coração dele. Agora existe um trabalhador diferente naquela empresa. Pense em um pai irresponsável que encontra Cristo e começa a cuidar da família. Não mudou apenas o coração dele, mudou aquela casa. Pense em alguém dominado pelo vício que é liberto e começa uma nova vida. A transformação alcança também a esposa, filhos,
pais e pessoas próximas. Pense em um comerciante que encontra Cristo e decide não enganar mais os seus clientes. A conversão dele começa a aparecer no modo como ele trabalha, não é verdade? É assim que o evangelho alcança a sociedade, de dentro para fora. Primeiro transforma o coração, depois transforma a atitude, depois essas atitudes começam a produzir consequências ao redor. Foi exatamente isso o que aconteceu em Éfeso. Os comerciantes estavam preocupados, porque havia gente demais mudando de vida. Ah, meus irmãos, que coisa maravilhosa seria se as nossas cidades também percebessem o impacto de uma igreja verdadeiramente transformada. Imagine se todo aquele que se diz cristão decidisse viver radicalmente de acordo com os princípios de Cristo. Quanto menos mentira haveria, menos corrupção, menos abandono familiar, quanto menos violência, quanto menos exploração, quanto mais perdão, quanto mais honestidade, mais misericórdia, mais cuidado com o próximo. O Senhor Jesus Cristo, em Mateus 5,14, ele diz: vós sois a luz do mundo. E depois ele afirmou no versículo 16: assim resplandeça a vossa luz diante dos homens. A luz não precisa gritar para provar que é luz, ela só precisa brilhar. Talvez uma das maiores necessidades do nosso tempo seja justamente esta: menos cristão apenas dizendo que são cristão e mais cristão vivendo como cristão. Porque o mundo pode discutir os nossos argumentos. Sim, ele pode. Pode rejeitar nossas mensagens, pode zombar da nossa fé. Mas uma vida verdadeiramente transformada é um testemunho difícil de ignorar, meus irmãos. Difícil. Quando alguém que vivia de determinada maneira começa a viver diferente porque encontrou Cristo, alguma coisa aconteceu com ela. Foi isso que aconteceu em Éfeso. E existe ainda uma verdade que precisamos considerar. Quando o evangelho começa a confrontar interesses, a oposição pode aparecer. Enquanto a mensagem de Paulo era apenas mais uma ideia circulando pela cidade, alguns talvez nem se importassem. Mas quando começou a mexer no bolso de determinadas pessoas, aí surgiu o alvoroço. E isso continua acontecendo até hoje. Nem todo mundo ficará feliz quando a verdade confrontar aquilo que produz lucro, poder ou influência. Existem mais estruturas que se beneficiam da fraqueza humana. Há quem lucre com vícios, com imoralidade, com mentira. Há quem lucre explorando pessoas. E quando o evangelho liberta alguém destas coisas, determinados interesses são contrariados. Por isso precisamos compreender. A oposição nem sempre significa que estamos no caminho errado. Às vezes, a oposição surge justamente porque a luz começou a incomodar as trevas. Mas a nossa resposta não deve ser violência, não deve ser ódio, não deve ser vingança. A nossa resposta continua sendo verdade, amor, santidade, testemunho. Paulo não entrou em Éfeso com a espada, entrou com a palavra de Deus. Ele não venceu a idolatria destruindo, quebrando, chutando imagem, como eu vejo alguns por aí tentando fazer, fazendo de fato. Ele anunciou Cristo, até que as pessoas não quisessem mais adorá-las. E isso é poderoso, meus irmãos. Isso é poderoso. Porque existe uma diferença enorme entre mudar um comportamento por pressão e ter o coração transformado pelo evangelho. Podemos obrigar alguém de forma exteriormente ou à força, a abandonar determinadas práticas. Mas somente Deus pode transformar o coração, meus irmãos.
Por isso Paulo escreveu em Romanos 1,16, porque não me envergonho do evangelho de Cristo, pois é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. O poder está no evangelho. Nós anunciamos, o Espírito Santo convence, Cristo salva e a vida transformada começa a produzir frutos. Meus irmãos, esse texto também nos convida a olhar para dentro de cada um de nós. Talvez seja fácil admirarmos os efésios que abandonaram a idolatria, mas a pergunta é: o que o evangelho já mudou em mim? A minha maneira de falar mudou? A minha maneira de tratar a minha família, ela mudou? E a minha relação com o dinheiro, mudou? Minha maneira de trabalhar, minha maneira de reagir quando sou ofendido, mudou? Aquilo que eu assisto, mudou? Os lugares que frequento, a minha maneira de tratar as pessoas. Porque, meus irmãos, não basta dizer eu aceitei a Jesus. Precisamos permitir que Jesus continue transformando as áreas da nossa vida. Paulo escreveu em Filipenses 2,13, porque Deus é o que opera em vós, tanto querer como efetuar, segundo a sua boa vontade. Deus continua trabalhando em nós. E talvez existam áreas que ainda precisam ser entregues ao Senhor. Não para comprarmos a nossa salvação, não confunda as coisas. Nós somos salvos pela graça mediante a fé. Mas porque quem foi alcançado pela graça começa a desejar a viver de maneira digna daquele que o salvou. O Evangelho não muda apenas o nosso destino eterno, ele muda a nossa vida no presente. Meus irmãos, assim nós encerramos os nossos devocionais da lição de número 7, quando o Espírito sopra em Éfeso. E que caminhada maravilhosa nós tivemos essa semana. Nós começamos vendo discípulos sendo conduzidos à plenitude da fé. Vimos a palavra sendo ensinada, vimos o Espírito Santo de Deus agindo, vimos sinais de arrependimento, vimos pessoas abandonando práticas antigas, vimos a palavra prevalecendo. Vimos essa semana que o derramamento do Espírito Santo alcança todas as gerações. E nesse devocional de hoje nós terminamos vendo uma cidade começando a sentir os efeitos da vida transformada. Que conclusão maravilhosa desses devocionais dessa semana, você não acha? Quando o Espírito Santo trabalha e a palavra prevalece, a transformação ela não fica escondida, ela aparece. E na segunda-feira, meus irmãos, nós vamos iniciar uma nova etapa. Entraremos na lição de número 8, a despedida em Éfeso entre lágrimas e alertas. E o nosso primeiro texto será Atos capítulo 20, de 19 a 21, com o tema: A fidelidade cristã se revela em humildade e perseverança. Veremos Paulo abrindo o coração diante dos presbíteros de Éfeso e lembrando como serviu ao Senhor em meio às provações, ensinando publicamente e de casa em casa. Mas isto é assunto para segunda-feira. Hoje eu quero deixar uma pergunta para a nossa reflexão. Se todas as pessoas da minha cidade vivessem o Evangelho da maneira como eu vivo, que diferença isso faria na sociedade? É uma pergunta muito séria, meus irmãos. Porque talvez nós nunca tenhamos um púlpito diante de milhares de pessoas, mas todos nós temos algum lugar onde a nossa fé pode ser vista. É em casa, no trabalho, na escola, na vizinhança, no comércio, na rua, enfim. Aonde Deus nos colocar, que possamos ser luz. Não apenas fale de Cristo, viva de uma maneira que mostre Cristo.
Meus queridos irmãos e irmãs, então assim chegamos ao final de mais um devocional e também encerramos a nossa caminhada pela lição 7. Segunda-feira, se Deus permitir, começaremos os devocionais da lição de número 8, a despedida em Éfeso entre lágrimas e alerta. Um forte abraço, fiquem todos na preciosa paz do Senhor Jesus e Deus os abençoe.